sim, e que se você ouvir algum padre falando para você que eu não acredito, que eu sou contra a igreja, que eu prego contra a igreja, que eu sou uma ameaça, um problema para a igreja, não acredite, eu sou a solução. Quem precisa mudar é a igreja no seu, na sua percepção e na sua maneira de ser desde a Idade Média. Né, da Idade das Trevas. O que é a Idade Média? A Idade Média foi quando a Inquisição começou, quando a Igreja Católica começou a impor a sua fé, a sua crença sobre as outras religiões todas. E a gente sabe que mataram muita gente, perseguiram muita gente, queimaram pessoas vivas na fogueira, gente que eram pessoas divinas, que eram filhos de Deus, como todos somos, né? Então, esses crimes, a Igreja Católica andou pedindo desculpas, etc., mas isso não retira o crime, não retira a responsabilidade da Igreja, mesmo porque ela continua perseguindo pessoas que criticam, que não seguem ou não querem seguir, hoje até mesmo quem segue a verdadeira fé, né? A verdadeira fé dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, que eu tenho falado nos meus vídeos, né, que é uma diferença, são duas personalidades que não são as mesmas. Jesus Cristo é um, criado por Paulo de Tarso. Jesus de Nazaré, de acordo com a história, foi uma figura que existiu e existem vários documentos, né, históricos que relatam os seus ensinamentos. E é claro que existe muita fantasia, muita coisa que não é verdadeira, mas isso não significa que ele talvez não tenha existido e que não tenha sido uma grande pessoa que passou grandes ensinamentos que a gente pode até hoje respeitar, seguir e fazer, né, colocando esses ensinamentos em prática, teremos um mundo bem melhor. Eu acredito nisso. Então, quem tem que mudar, quem precisa mudar e quem vai ter que mudar é a Igreja Católica, não é quem critica a Igreja, né? Então, existem aí umas discrepâncias e umas coisas muito erradas. Mas né, por que eu estou trazendo tudo isso, né? Porque um dos meus professores de música falou para mim, quando me ouviu, né, fazendo uma crítica à igreja, ele me disse: não se esqueça que das contribuições que a igreja deu para a música. E aí eu pergunto, o bem que é feito não justifica, né? Não justifica o mal causado, ou justifica? Na minha opinião, não. O bem feito, né? O que é feito como um bem não justifica nenhum mal que a pessoa possa vir fazer depois. Não é porque a Igreja Católica deu a sua contribuição para a música, e eu vou falar sobre isso agora, que justifica todos os crimes que ela tem cometido ao longo da humanidade, e por isso a gente tem que calar a boca, não falar nada. Não! Se a gente não denuncia, se a gente não fala, mudanças não são feitas, e é por isso que ela reina há 2000 anos cometendo os mesmos, entre aspas, porque hoje ela não queima pessoas literalmente na fogueira, como fez no passado, mas ela queima de uma certa forma, queimando, né, destruindo as possibilidades de vida, de ascensão da pessoa, para que ela tenha o controle. Ela controla as pessoas por isso, né? E eu tenho depoimentos, inclusive já falei em outros vídeos, sobre ex-seminaristas, por exemplo, que foram terrivelmente perseguidos com o intuito de fazer eles voltarem para a igreja, né? Essa é a maneira que eles controlam as pessoas para que elas fiquem na igreja. E ela usou a música para fazer isso. Então, o que eu quero explicar hoje? Eu fiz um roteiro, né, que eu vou estar em algumas partes lendo, né, para você. Mas quais foram as contribuições da Igreja Católica para a música? Bom, é fato que as notas musicais foram criadas por um monge italiano chamado Guido Arezzo. Pode ser que eu esteja pronunciando errado, mas é Arrazzo, né, Guido Arezzo.
Ele era um monge italiano e por que que ele inventou as notas musicais? Porque existia uma canção para São João Batista, que era muito difícil, longa e difícil de executar. E os cantores erravam muito, né? Porque você sabe, a nota musical, uma música, ela tem uma duração, principalmente quando é um coro uníssono, né? Então você tem que saber as notas, né? Você tem que ler música, conhecer um pouco de música para que você reproduza a música do jeito que deve ser, do jeito que o compositor quer que seja, né? E nesse caso não era ainda a música, era apenas a voz, só o canto, não existia ainda a música escrita, né, como uma partitura. Então esse monge, ele escreveu as notas musicais para que os cantores pudessem segurar cada nota, cada palavra no tempo que ele queria, para que houvesse menos erros, para que saísse da forma como ele queria. Então ele criou sim as notas musicais, um monge da Igreja Católica. E a partir daí surgiu a primeira partitura. E depois disso, o canto gregoriano. Agora, o que muita gente não sabe é por que a igreja utilizou e utiliza da música até hoje na sua liturgia, ao ponto de um monge se dedicar para criar uma partitura, para criar as notas musicais, para aperfeiçoar o canto. E mais tarde, na Idade Média, o Papa Gregório criou, escreveu o canto gregoriano. Tem uma razão. Vamos lá na pré-história, como é que surgiu a música? Como é que surgiu o canto? Como é que o som, como ele surgiu? Né? Ele surgiu lá com o homem da caverna, na pré-história. E o homem primitivo, o ser humano, né? Eu não gosto de usar o termo homem, porque homem é homem, mulher é mulher, nós somos seres humanos. Então, quando a gente fala do ser humano, a gente tem que falar ser humano. Se você vai falar do homem, né, como os homens que dominam a Igreja Católica, aí é homem. Mas não pode mais ficar usando a palavra homem para definir a humanidade. Isso está errado, não podemos fazer isso. Então, quando eu falo lá da pré-história, o ser humano, ele começou a utilizar do som para atrair a caça, para ele que ele vivia da caça, assim como para afugentar os animais que eram uma ameaça à sua sobrevivência, à sua existência. Então veja bem, a música ela foi criada como não a música, mas os sons, né? Que deu origem à música por si, que a gente conhece hoje. Mas os sons, né? Que é uma... que é música? Música é som, é reprodução de som com tempo, duração, com frequência e assim vai. Então, por que eles criaram? Eles criaram com uma finalidade específica, atrair ou afugentar. A igreja, sabedora dessa realidade, né? E isso tem comprovação arqueológica, não sou eu inventando isso não, existem inclusive flauta que foi encontrada nessa época lá do homem de Netherland, que é eu acho que 12 mil anos antes de Cristo, se não me engano. Eu não vou falar porque não tenho certeza, eu precisaria olhar para saber com certeza com quanto tempo atrás foi isso. Mas enfim, só para você entender o que eu quero dizer. O homem primitivo utilizou do som, que é a música, para poder atrair e afugentar, como meio de sobrevivência. A igreja fez uma atacada de mestre, ela utilizando da música, né, para atrair as pessoas no período da Idade Média com o canto gregoriano, porque a gente sabe que a música, ela nos afeta a mente e o coração, né? Ela tem poder sobre o ser humano. Então, se você sabe usar isso, você controla as pessoas. Então, como eu já disse, né, que a igreja criou a música e através do canto,
através da voz humana, que é o instrumento mais perfeito que existe. Os outros instrumentos surgiram, porque é claro, voltando lá na Idade da Caverna, os primeiros sons eram emitidos pelo ser humano, né? Eles imitavam os sons dos animais, aqueles animais que eles queriam atrair. Então, eles faziam o som, o animal vinha, eles caçavam, pegavam. E aí eles emitiam sons mais estridentes, ou sons que assustava o animal predador deles, né? Do próprio ser humano. Então, veja bem, o Papa Gregório, lá na Idade Média, que foi na época que a igreja queria controlar o mundo, queria impor o cristianismo sobre todos os outros, inclusive pessoas seguidoras, né, de Jesus, que era uma outra linha, né, dos seguidores de Jesus de Nazaré. Eles, para impor isso, eles criaram uma maneira de ter um contraponto entre a maldade dos assassinatos e, ao mesmo tempo, atrair as pessoas para a igreja. Porque, veja bem, você ia querer ir para um templo onde os seus dirigentes queimavam pessoas vivas na fogueira? É possível que não. Então, eles tinham que o quê? Amedrontar e, ao mesmo tempo, cativar. Então, foi usada a música, assim como ela foi usada na pré-história, para controlar a humanidade. Isso chegou aos nossos dias. E aí eu vou ler aqui para vocês, né? No auge do canto gregoriano, que aconteceu na Idade Média, período também chamado de período das trevas, né? Que quando a igreja queimava as pessoas na fogueira, foi quando as igrejas e os mosteiros passaram a adotar a música, o canto gregoriano nas suas celebrações. Então, veja bem, isso aqui eu estou lendo né, como fala, literatura existente que você pode checar para você ver que eu não estou, né, falando isso da minha cabeça. Eu pesquisei. Então, e aí tem, o canto gregoriano é um tipo de música erudita monofônica, ou seja, que é realizada por um único som e é geralmente produzido num coro, né? Quem conhece o canto gregoriano sabe como é, né? Todos os homens lá, os monges, eles cantam, né? Toda a instrumentação é feita com a voz. Ela pode ser usada, um instrumento, né, que é o órgão, que depois que foi feito o órgão, pode ser usado, mas não é necessário, né? Existem lugares onde o canto gregoriano é acompanhado por um órgão, mas existe lugar onde o canto gregoriano é feito somente com a voz humana. Então, veja bem, hoje nós sabemos por fato que a música, e em especial a voz humana, ela exerce um poder de encantamento. É tanto que existe uma frase assim, ó, você canta e encanta, né? Porque a música, ela tem o dom de encantar. Agora, a voz humana, muito mais, porque é o instrumento mais perfeito. Como eu disse, todos os instrumentos surgiram para imitar a voz humana, né? Isso para você ver que tacada de mestre da igreja de utilizar a música para controlar a mente e o coração das pessoas. A mente por causa do poder, por causa da dominação, e o coração porque o coração humano é sensível a essas coisas, é sensível à voz, é sensível ao instrumento, é sensível à música. Então, aí, com o passar dos anos, né, vieram a evolução, né, do canto gregoriano, que deu origem à música erudita. Quem é que nunca ouviu falar em música erudita? Quem é que nunca ouviu falar em Beethoven, em Bach,
em Mozart, né? Que todo mundo fala no Brasil errado, Mozart. Não é errado, é Mozart. Mozart. Então, quem nunca ouviu falar desses, né? Estou citando 3 compositores, tem muitos. E eles foram, né, inspirados, foram, como fala, comissionados para escrever músicas para a igreja, para serem executadas nas igrejas. É tanto que existem as famosas músicas de missas, né? A famosa missa de Beethoven, a famosa missa de Mozart. E tem o Bach, que foi um dos grandes, um gênio dos gênios, né? da música erudita. E ele não era da Igreja Católica, porque ele é mais recente, ele era da Igreja Protestante. Deixa eu até checar aqui para ver com certeza se era assim. Ele era alemão, nasceu na Alemanha, assim, e a música sacra dele era no período renascentista, né, que veio depois do período das trevas, que é a chamada Idade Média, e ele escreveu música religiosa para a Igreja Protestante, porque nesse período já a Igreja Católica já tinha havido o racha, né, entre a Igreja tradicional e a Igreja Protestante, que surgiu da revolta de Martinho Lutero contra os crimes da Igreja Católica. Veja bem, isso vem lá de muito tempo, que foi por isso que a Igreja se dividiu, né? E aí surgiram as outras linhas de cristianismo, as outras igrejas, né, de cunho cristão, né, que segue o Cristo criado por Paulo de Tarso. Mas, enfim, a finalidade desse vídeo hoje é justamente falar que um bem que se faz não justifica o mal que se faz. Não é porque a Igreja Católica deu essa enorme contribuição para a música, né, para ela ser o que é hoje a música erudita, né, com a criação das notas musicais, partituras, e eles criaram também as harmonias, né, a organização das harmonias, porque daí é que veio o canto gregoriano, que, né, a harmonização das vozes. Não é por causa disso que justifica ela ter matado tanta gente para impor o cristianismo acima de todas as outras crenças que existiam na Idade Média. E não justifica pessoas hoje serem perseguidas pela Igreja Católica porque discorda e porque critica a Igreja. Não pense você que eu não sofro perseguições da Igreja. É claro que eu sofro. Quem me conhece, quem é da minha vila, sabe, né, das perseguições e das mulheres que deram falso testemunho para inocentar a igreja criminosa. Então hoje, Dia da Mulher, 8 de março, eu venho aqui fazer esse filme para falar para você, mulher, que vive dentro da igreja, que é usada, que é abusada, inclusive sexualmente, e com trabalhos, porque trabalham e não recebem nada, são escravizadas dentro da igreja, sofrem abusos, sofrem maus tratos, sofrem humilhações e não conseguem sair da igreja. Eu te digo por quê, é esse encantamento, e a música faz parte disso. É um conjunto de artifícios que a igreja usa para atrair as pessoas desde a Idade Média, desde o desenvolvimento da música, desde a criação da partitura, das notas musicais, que foi criado, eu imagino, isso é a minha opinião agora, com esse propósito, com o propósito de atrair e manter essas pessoas cativas dentro da igreja, como eles fazem até hoje com as mulheres. Eu conheci tantas, você sabe que eu estou falando para vocês, né?
que vieram me procurar, que conversaram comigo, que sofrem dentro da igreja e não conseguem se libertar, né? Como você que me disse, eu saio da igreja às vezes dizendo eu nunca mais vou voltar, mas depois tem uma coisa dentro do meu coração que me puxa e eu volto, mesmo sem querer. Então, você tem condições de se libertar disso quando você tomar conhecimento dessas coisas que eu estou te falando, né? Vai atrás, assiste meus vídeos, divulguem os meus vídeos, conversem sobre eles, conversem sobre as minhas falas e não esqueça de curtir e compartilhar se você realmente tem interesse em ajudar a construir um mundo melhor. E não tenha medo, eu sei que você é viciada na igreja, que você sente que se ficar sem padre, se ficar sem na igreja, o seu mundo acaba, como muitas de vocês me disseram, esse é o único lugar que eu vou, que eu tenho diversão, é a igreja, então eu não posso nem ficar ao seu favor, muito embora você esteja certa, porque eu não tenho condições de ter outro meio de diversão. Você não usou essa palavra diversão, mas eu não lembro a palavra que você usou, mas de distrair, né? De sair, de ter alguma coisa para fazer fora de casa, fora da frente da televisão, né? Que você não tem dinheiro para ir no cinema, não tem dinheiro para ir a um restaurante. Então, o seu único lugar de lazer é a igreja. E eu tomei essa decisão de realmente continuar, né, combatendo os crimes da Igreja Católica e combatendo o seu mecanismo de encantamento, justamente por causa de vocês mulheres, que são vítimas desses homens mau caráter, desses homens canalhas, que usam a palavra de Jesus, que usam a palavra, né, dos ensinamentos de um profeta que muita gente até duvida que tenha existido, para poder ficar ricos, né, para enriquecer a igreja, para que ela continue no poder como ela está há 2000 anos, enquanto que as mulheres que são discriminadas dentro da igreja sequer recebem o sacramento completo do batismo por causa do machismo, do patriarcado medieval, né, que continua achando que a mulher é inferior ao homem. E mesmo assim, mesmo com toda essa discriminação da igreja contra as mulheres, com todos os crimes que ela cometeu, com todos, para impor a sua crença, a sua religião, né? Mesmo assim, as pessoas não conseguem se desvencilhar. Então, vou te dizer, ora e peça.